No quarto capítulo de João, Jesus decide passar por Samaria, de propósito, com o fim de se encontrar com uma mulher samaritana. Neste encontro, Jesus manifestou o amor extravagante de Deus, rompendo agora com as fronteiras étnicas e culturais de seus dias. Portanto, o nosso segundo ponto agora é esse: Jesus, o amor extravagante de Deus, que rompe as fronteiras étnicas e culturais. E eu quero ler junto com vocês, então, João 4, de 4 a 9. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Amém? Deixa eu trazer um pouco do contexto dos samaritanos, né, de Samaria para vocês. Os samaritanos eram assim chamados por serem habitantes da cidade de Samaria. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Eu vou pedir a gente para colocar o mapa aí, para vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Então, antes, né, do reinado, nós temos ali o primeiro mapa, divisão das 12 tribos de Israel. Quando Davi e Salomão reinaram, você tem no mapa do meio, né, virou então um reino. Era um reino só, o reino de Israel. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte é também chamado de Israel. E o reino do sul passou a ser chamado de Judá. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você está lá lendo o livro de Reis, Crônicas, você vai encontrar muito isso. O reino de Israel está se referindo à parte norte só de Israel. Às vezes é chamado também de Efraim. Quando você lê Judá, está se referindo então ao reino do sul. Já não é mais chamado como Israel, passou a ser chamado somente, né, do reino do sul ou de Judá. Então o que acontece? Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Então era eles o reino do norte, como eu disse, chamado também de Israel, sendo a cidade Samaria a sua capital. Então o reino do norte tinha a cidade de Samaria como sua capital. O reino do sul, que é chamado também de Judá, a sua capital era Jerusalém. Com o passar dos anos, todo o povo do reino do norte passou a ser chamado de samaritanos. Então, você tinha a cidade de Samaria, quem nascia em Samaria era samaritano. Com o passar do tempo, começaram a chamar todo aquele povo do reino do norte de samaritanos. E mais do que apenas definir a origem de seus descendentes, o termo samaritano passou também a designar um grupo religioso, que guardavam a lei de Moisés, mas que tinham introduzido em seus cultos práticas pagãs. Então, assim como o reino de Judá do sul, eles guardavam a lei de Moisés, só que eles permitiram a entrada de várias práticas pagãs dentro da sua religião. Os samaritanos advogavam, né, eles defendiam que o Monte Gerizim era o autêntico local de adoração instituído por Deus, e não o Monte Sião em Jerusalém. Inclusive a mulher samaritana, ela fala isso para Jesus, né? Os nossos pais dizem nem que a adoração deve ser feita no Monte Gerizim, e os judeus falam que é lá em Jerusalém, né? Ela faz essa fala com Jesus, tá? Uma outra coisa, depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel, estou me referindo à terra dos samaritanos, tá? O reino do norte, foi conquistado pelo rei da Assíria. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do império assírio.
E pessoas de outras nações, de outras etnias, que estavam, né, dominadas pelos assírios, foram colocadas dentro agora do reino do norte, de Samaria, dos samaritanos. Então houve o que com isso? Uma miscigenação de raças, né? Então já não eram israelitas de sangue puro, vamos assim dizer. Eles começaram a se misturar com esses povos, foram casando, né, enfim, e aí foram sendo conhecidos como os samaritanos. Então quando eles falavam assim, samaritano, os judeus já pensavam em pessoas não de raça pura. Por isso eles não olhavam com bons olhos para os samaritanos, tá? Então essa ação, né, que promoveu esse ato de miscigenação, levou os judeus a olhar para os samaritanos com maus olhos, além do fato deles terem introduzido coisas pagãs na religião judaica, né, na lei de Moisés. Nos dias de Jesus, os samaritanos então eram rejeitados e tidos como inimigos pelos judeus devido à impureza de sua raça. Eles eram fruto então de uma mistura de raça e também devido então às crenças pagãs que eles inseriram na fé judaica. Nos dias de Jesus, eles eram vistos já como inimigos. Para os judeus, né, puros, eles eram promovedores de um sincretismo religioso, então eles não gostavam deles. Bom, diante dessa realidade aí dos samaritanos, veja só, os judeus nos dias de Jesus evitavam todo contato com os samaritanos. Jesus conta uma parábola, não é isso? Que havia um homem que estava no chão, só que os judeus não o ajudaram. Vocês lembram a parábola do bom samaritano? Quem que vai ajudar um bom samaritano? Né? Um samaritano que era tido como inimigo, vem e ajuda aquele judeu. Olha só como Jesus, né, fazia as coisas. Eles enxergaram as coisas de forma totalmente diferente. Então nos dias de Jesus, eles não criam esse contato com os samaritanos. Eles eram para eles impuros. E se você ler depois na sua casa o texto, só para reforçar, você vai perceber que até mesmo os discípulos de Jesus ficaram escandalizados quando ele estava conversando lá com a mulher samaritana, tá? Nem os seus discípulos entenderam aquilo, né? Tá bom? Não viram com bons olhos, ele puxando aquela conversa com a mulher samaritana. Mas aí que eu volto a dizer, Jesus, mais uma vez, manifestou um amor extravagante, é um amor fora do comum, é um amor que rompe, né, toda e qualquer barreira para ir ao alcance de um pecador, para ir ao alcance daquele que tem necessidade. E Jesus faz isso por aquela mulher, rompendo então as fronteiras étnicas e culturais de seus dias. O amor não pode ser contido pela religião. O amor não pode ser contido pelos conceitos raciais. O amor não pode ser contido pela cultura. O amor não pode ser contido. O amor rompe toda e qualquer barreira, fronteira. O amor nos lança ao outro. Não importa quem seja o outro. Suas crenças, as suas raças, seus costumes culturais, sua ideologia política, ou até mesmo quais as suas posições diante dos diversos discursos de nossos dias. Vivemos tempos, né, de tantos discursos polêmicos, mas não importa em que lugar, como se posiciona, o amor nos lança isso para essas pessoas, não importa quem elas são, no que elas creem, como elas vivem, não importa. O amor nos faz romper com todas estas coisas em busca de tornar Deus acessível ao outro. Jesus se colocou naquele lugar por aquela mulher, mesmo ciente de que ele poderia ser julgado por todos os outros, mas ele foi, porque o amor faz isso. O amor se dispõe a sofrer, a pagar um preço para que o outro seja salvo, para que o outro seja liberto, ainda que você possa ser difamado. O mais importante é que uma vida seja salva. Aquela mulher samaritana possivelmente colocou a opinião da sociedade de seus dias como fonte
para avaliar o seu valor. Ela precisava dos likes, né, dos demais samaritanos para se sentir amada. Lembro que aquela mulher já tinha tido 5 maridos. O texto não diz para nós qual a razão deles terem se divorciado dela. Podemos dizer que ela estava divorciada, porque ela não foi tratada como viúva. E podemos afirmar também que não foi ela quem tomou a iniciativa de se divorciar dos seus 5 maridos. Uma vez que isso também não era aceito na cultura de seus dias. Somente o homem podia pedir a anulação de um casamento. Nos dias de Jesus, muitos homens se divorciavam e abandonavam suas mulheres. E eles faziam isso porque Moisés havia criado a carta de divórcio. E uma vez divorciados, eles podiam se casar novamente e também, agora, as suas ex-esposas podiam se casar novamente. Você pode ler isso depois em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 1 ao 3. Eu acredito que essa mulher tenha sido, então, abandonada por estes 5 maridos. Sua angústia e vergonha de si mesma era tão forte, tão intenso, que ela ia buscar água em um horário de intenso calor. Horário esse que ninguém se arriscava a ir buscar água. Ao meio-dia, no momento que o sol estava mais forte, naquelas terras que já são quentes, essa mulher ia lá, na hora que ninguém mais ia, porque ela possivelmente não queria se encontrar com ninguém. Ela estava fechada, como uma ostra muitas vezes que se fecha, com vergonha talvez de sua própria história, de tudo que ela viveu, dos maridos que foram largando ela no caminho. Ela não queria ser encontrada. Que coisa. Então ela ia lá, naquele horário, porque era o horário que não tinha ninguém, para não ser encontrada. Eu imagino que essa mulher era exatamente aquela pessoa que talvez assim como nossos dias, está vivendo a vida só esperando que ela se acabe. Sem cor na vida, né? Tudo preto e branco, cinzão, escuro. E eu acredito que a sua condição de dor e tristeza pelos 5 casamentos frustrados a levou a viver com o último homem que agora ela estava vivendo, quando Jesus a encontra, sem agora se preocupar em se casar oficialmente, né? Sem se preocupar até mesmo com a sua condição agora espiritual. O que Deus ia pensar dela, ou deixar de pensar. Ela estava vivendo numa amargura profunda. Então ela se uniu a um homem, talvez, o texto não nos diz, mas considerando os dias dessa mulher, talvez muito provavelmente, simplesmente para conseguir de alguma forma sobreviver. Porque só o homem podia trabalhar. Estava essa mulher numa condição assim. Mas Jesus, o amor que está encarnado, esse amor extravagante, ele rompe com as fronteiras raciais, culturais de seus dias, para oferecer a essa mulher água viva. Ele vai ao encontro dessa alma ferida, cansada de ser rejeitada, abandonada pelos homens, para dizer a ela que ele tinha a água viva, que saciaria a sede de sua alma. A sede que esta alma ansiava era o desejo de ser amada, de ser abraçada, acolhida, aceita, valorizada pelas pessoas que estavam ao seu redor. Uma mulher que já tinha sido 5 vezes colocada para fora, 5 vezes rejeitada. Uma mulher que vai no
pico do dia do sol mais forte para não encontrar ninguém, não quero ninguém mais. Mas Jesus, ele rompe com tudo, por amor, ele vai ao encontro dessa alma. Isso é amor extravagante, amor fora do comum, amor inexplicável. Cada vez que essa mulher era rejeitada por um homem, eu fico imaginando, ela não conseguia deixar de se envolver com outro, possivelmente buscando uma aceitação, buscando validação da sociedade para o seu viver. Uma mulher separada não era bem vista nos seus dias. E ela então possivelmente se colocava à mercê de um novo casamento. E assim ela foi vivendo. Ela buscava através destes casamentos a aceitação. E assim como foi com Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto central do problema daquela mulher. Quando ele pede para ela chamar o seu marido. Jesus sabia que a sua alma tinha uma carência. E por isso lhe ofereceu água que mataria essa sede para sempre. E ele estava oferecendo a ela vida eterna. É vida na comunhão do Espírito de Deus. Vida essa que é fundamentada no amor. Ela precisava ser amada, ela precisava dessa vida de comunhão que ele tinha com o Pai, que ele tinha com o Espírito. Ele está chamando ela para beber dele, da fonte de água viva, para que ela pudesse ser amada, se sentir acolhida. O amor que aquela mulher estava buscando, ela só poderia alcançar em Deus. A validação que ela precisava como ser humano, não era da sociedade de seus dias, mas a validação interna que só o Espírito Santo de Deus pode pôr em nós, pode nos dar. Ela precisava ouvir de Deus: filha amada. É o que ela precisava.